Olá, comunidade Janeirondina, tudo bem? Eu sou Alexandra Constâncio, diretora efetiva da escola, e eu estou aqui para batermos um papo sobre as nossas aulas. Inicialmente, eu quero deixar bem claro para os senhores que a Secretaria de Estado da Educação, ela criou o ano passado, diante da situação que nós estávamos vivendo e que ainda estamos vivendo, o CMSP, o Centro de Mídias, né, onde são ministradas aulas diariamente de todas as disciplinas e todas as séries. O ano passado, as aulas que eram ministradas no CMSP, elas não eram obrigatórias, elas eram uma estratégia do CMSP de possibilitar que os nossos alunos continuassem tendo o ensino diante de todo aquele caos que foi o ano passado. A partir, de reformulações que foram acontecendo, de melhoramentos naquele centro de mídias, as aulas para este ano de 2021, elas passaram a ser obrigatórias. E essa determinação de obrigatoriedade, ela não partiu da unidade escolar. Não é algo que eu, Alexandra, a partir do meu processo de remoção, vim para a Ana Erondina e falei, agora que as aulas pelo Centro de Mídias passam a ser obrigatórias para os nossos alunos. Essa determinação não está sobre a minha governabilidade e nem sobre a governabilidade de nenhum outro diretor de unidade escolar. Isto é, nós não temos autonomia para falar para o aluno, não assista. Essa é uma determinação da própria Secretaria de Estado da Educação. Ela determina, ela obriga que os alunos assistam, acompanhem as aulas pelo Centro de Mídias. E determina para as unidades escolares ofertar possibilidades para os alunos que não tenham condições de assistir em suas residências. Então, o que eu quero deixar bem claro é que, independente se nós vamos estar no ensino híbrido, onde um revezamento entre estar na escola presencial e parte das aulas remoto, ou totalmente remoto, as aulas pelo CMSP, elas precisam ser acompanhadas diariamente pelos nossos alunos. E por que veio essa obrigatoriedade? Porque é por meio destas aulas que é computado a frequência dos nossos alunos. Então, o aluno entra, ele assiste a aula, realiza a atividade que está sendo proposta lá e computa a frequência do aluno. Um dos melhoramentos que aconteceu no CMSP, nesse aplicativo, é que todo dia é gerado relatório dos alunos que acessam ao CMSP. Esses relatórios, eles são muito bem detalhados. Eles apresentam para nós o horário que o aluno acessou, o tempo de permanência que ele ficou logado e se ele entregou a atividade ou não. Então, por exemplo, o CMSP, ele tem todos os dias 3 aulas por ano série. Então, vamos ao exemplo que hoje os sextos anos tenham aula de português, matemática e ciências, E que a primeira aula de português se inicia às 7 da manhã. Então, para o aluno ter computado frequência nessas 3 disciplinas, ele tem que estar logado por no mínimo 90 minutos, que é o início da aula de português ao término da aula de ciências. Cada aula ela tem um período de 30 minutos. Se o aluno acessa a aula de português às 7 horas e já sai do centro de mídias às 7h15, significa que ele não frequentou a aula de português. Então, ele não vai ter frequência naquele dia. E o que ficou muito claro para todos nós das escolas estaduais, que a computar a frequência do nosso aluno é pelo CMSP. Quando estávamos presencialmente fazendo aquele rodízio,
Então, quando o aluno ia, durante a semana que ele estava frequentando as aulas, nós também computávamos a frequência dele com a presença na escola. Mas daí vale ressaltar que a presença na escola, ela nem era obrigatória. Os pais tinham a possibilidade de enviar o aluno, né, o filho, ou não para a escola. Então, o que sempre computou frequência desde o início do ano letivo é o acesso ao CMSP. Então, eu quero deixar isso muito claro para os senhores. Precisa orientar os nossos alunos a acessarem as aulas certinho, para que não tenham problemas futuros com frequência escolar. Porque frequência escolar é algo que não é somente o aluno que responde por ela, mas também o responsável. Legalmente, quem tem que zelar pela frequência do aluno à escola é a família e os seus representantes, ou seja, legais na escola, seus professores, coordenadores, diretores, né? São essas pessoas que são obrigadas a zelar pela frequência do aluno. Então, nós estamos verificando esses relatórios diariamente. O nosso funcionário júnior, ele vai iniciar o busca ativa, ligando para as famílias, para verificar por que os alunos não estão acessando, para poder orientar que precisa ter esse acesso. Né? Não tem como falar assim, eu não quero fazer isso, porque se a família, eu não vou obrigar, eu não vou orientar o meu filho a frequentar as aulas do CMSP, né? Porque a gente vai ter que fazer essa orientação, somos obrigados a fazer. Não é uma questão de querer ou não querer, somos obrigados a fazer essa orientação. E se mesmo depois dessa orientação não tiver o acesso, né, somos obrigados a ter outros caminhos legais, enviar o caso para o conselho tutelar, caso o aluno tenha 12 anos incompletos ou menos, ou para a vara da infância e da juventude, caso ele tenha mais do que 12 anos. Então, é um grande transtorno para todo mundo. Então, para que a gente não tenha todo esse transtorno, o ideal é que a gente tente orientar os nossos alunos a fazerem o acompanhamento das aulas. As aulas, elas podem ser acompanhadas ao vivo, que a gente coloca todo final de semana o cronograma no Facebook da escola, ou também ela pode ser acompanhada pelas reprises, que é sempre um dia depois, no horário contrário, e quando for necessário, pelo repositório. Todas as aulas estão lá, os alunos podem acessar para que eles possam estar em dia. Então, o ideal é acessar as aulas pelo aplicativo. Mas nós temos casos que a família não consegue fazer com que o aluno acesse pelo aplicativo. Ele está acompanhando pelo YouTube ou ele está acompanhando pela TV. Nesses casos, então ele não pode acompanhar? Pode. E eu até falo, em último caso. Mas se esse for o último caso, acompanhe a aula pelo YouTube, acompanhe a aula pela TV. Só que quando vocês acompanham por esses canais de comunicação, a frequência ela não é registrada automaticamente. Então, o que o aluno vai precisar fazer? Pega uma folha, coloca o nome, coloque a data, e naquele dia teve aula de português, matemática, ciências, coloca lá, aula português. Foi feita uma leitura de um texto, coloca lá, leitura do texto tal. Aula de matemática foi trabalhado expressões numéricas, aula de matemática, expressões numéricas. Aula de ciências foi trabalhado movimentos do planeta, aula de ciências, movimento do planeta. É uma síntese da aula. Pega, vai guardando essa documentação, ao final da semana leva para a unidade escolar para que o professor possa lançar a frequência manualmente. Então, o que a gente fala para que utilize esses canais de comunicação em último caso é porque dá um trabalho maior. O centro de mídias, além de ser um aplicativo, né, não consome, vamos dizer assim, espaço no celular, ele também, quando você acessa, ele não consome dados, ou seja, você não precisa estar logado numa rede Wi-Fi, ou você não precisa utilizar os seus créditos para poder acompanhar as aulas. Os dados são patrocinados pela Secretaria de Estado da Educação. Portanto, facilita a vida de vocês. Então, o que a gente reforça é, se possível, sempre acesse as aulas pelo aplicativo. Então, posto isso, agora vamos falar sobre a questão
das outras opções que a unidade escolar está dando, tá? Quando nós estávamos de forma híbrida, os alunos fazendo revezamento, parte dos alunos na escola, a outra remotamente, os alunos ainda tinham aquele contato, né, com os professores. Eles, por mais que não fosse diariamente, não fosse o mês todo, mas ainda tinha aquele olho no olho, aquele momento de poder sentar, de tirar dúvidas. Agora, com a aula totalmente remota, esse contato com o professor da escola, ele acabou se extinguindo. Como que nossos alunos, eles vão ter esse momento com o docente, que é tão importante? Então, nós estamos dando a oportunidade do aluno acompanhar as aulas pelo Meet. Os professores estão agendando aulas pelo Meet, que é um aplicativo, aonde eles vão poder ter pelo menos esse contato. Não vai ser o tete a tete, mas vai estar ali, o professor vai estar do outro lado da câmera e eles vão poder conversar com o professor, tirar dúvidas, ouvir e ver o professor, que é algo que é muito importante, né? Então, só que essas aulas pelo Meet, nós tivemos que fazer uma organização na escola, porque uma das determinações nesse momento remoto é que o professor, ele precisa acompanhar as aulas pelo centro de mídias. Então, se ele precisa estar lá, o momento que ele vai estar fazendo as aulas pelo Meet, não vai ser o mesmo momento que ele vai estar no CMSP. Então, muitas vezes, o horário que ele agendou pelo Meet vai, de repente, chocar com a aula de outro professor lá no CMSP. Então, daí a gente deixa a critério de vocês. Se o aluno achar que ele precisa acompanhar a aula pelo CMSP e não quer acompanhar a aula pelo Meet que o professor vai estar dando, ele faz o acompanhamento pela aula do CMSP. Agora, se ele falar assim, nossa, poxa vida, o meu professor, eu tô com uma dúvida, eu gostaria muito de esclarecer essa dúvida com ele, a aula que ele marcou pelo Meet é bem no horário que tá a aula no CMSP. Mas eu tenho uma dúvida que é muito importante, então eu vou assistir a aula com o meu professor, porque eu preciso ter essa oportunidade, e assisto a aula do CMSP pela reprise ou pelo repositório. Vocês entendem que, mesmo que o horário das aulas choquem, as aulas pelo centro de mídias, elas sempre têm uma oportunidade do aluno assistir em outro momento. Coisas que as aulas que os professores estão agendando pelo Meet não terão e que são de extrema importância. Mas a decisão de qual aula acompanhar ao vivo é sempre do aluno. E daí eu quero frisar muito, muito e muito. As aulas, se o horário de aulas do Meet de um professor chocar com a do CMSP, você tem a oportunidade de acompanhar a aula pelo Meet. Mas isso não tira o seu dever de, em outro momento, assistir a aula que foi apresentada lá no centro de mídias, pela reprise ou pelo repositório. Então, não adianta falar assim, então eu vou assistir todas as aulas pelo Meet e não vou assistir mais nenhuma pelo CMSP. Não pode, né? O Meet, ele é mais uma ferramenta para que vocês possam estar mais próximo dos professores nesse período remoto, que vocês possam ter mais uma oportunidade de tirar as dúvidas com os professores de vocês. Mas não tira a obrigatoriedade de estar acompanhando as aulas pelo centro de mídias, tá bom? Então, essa nossa conversa, eu peço até desculpa porque o vídeo acabou se tornando bem longo, mas ela é muito importante para a gente tentar esclarecer as dúvidas para vocês. E para a gente finalizar, que acho que já está dando bastante tempo, o que acontece? Essas mudanças, por mais que às vezes pareça que está uma bagunça, não é uma coisa que não é uma desorganização. São reformulações que a própria Secretaria de Educação tem que fazer mediante a situação de agravamento da Covid no nosso estado. E, obviamente, essas alterações, elas acabam vindo assim muito que em cima da hora. E a gente tem que acabar essas informações também sempre muito rápido para vocês. Então, hoje está acontecendo uma coisa, amanhã, de repente, já é outra. Então, essa situação, eu sei que traz um desgaste para vocês. Esse desgaste também nos acomete, mas nós estamos tentando fazer o máximo possível para tentar
atender a todos vocês. E eu quero frisar, vocês aqui, essas alterações, elas se fazem necessárias mediante a nossa necessidade do Estado, tá bom? E prometo, para finalizar, os alunos também precisam entregar as atividades no Classroom. Esse também é uma outra ferramenta que o nosso professor da unidade escolar está fazendo uso para o processo avaliativo, que é muito importante. Então, o aluno ele precisa fazer as atividades do CMSP, acompanhar as aulas por lá. Se possível, é muito importante ele acompanhar as aulas pelo Meet durante esse período remoto e também fazer a entrega das atividades pelo Classroom, para que a gente possa tentar, no mínimo, garantir o aprendizado deles que já está tão comprometido. Pessoal, desculpa pelo alongamento do vídeo, eu agradeço imensamente a parceria que vocês estão tendo e me coloco à disposição e todo o restante da equipe para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida que vocês venham a ter. Muito obrigada, uma excelente semana para todos.